Que o Senhor receba agora esse louvor como um aroma agradável e suave, Senhor Deus. Que a gente se entregue aos Teus pés, Pai, pedindo perdão, Pai, e declarando a nossa necessidade que a gente tem de Ti, Pai, como a gente depende do Senhor para tudo em nossa vida e principalmente na transformação que o Senhor faz na nossa vida, Pai. Porque se depender de mim, eu não consigo mudar nada da minha vida. Só o Senhor consegue me transformar. Teu santo nome, eu oro e agradeço. Amém. Podemos ficar de pé? Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Pois só Tu és
salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos.
é digno do nosso louvor, Pai. O Senhor enfrentou aquela cruz para nos salvar, Pai, assim derramando o Teu perdão sobre nós, Pai, e a Tua graça. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Abençoa agora esse momento, que a gente esteja com o coração pronto a ouvir a Tua palavra, Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração. Teu santo nome que eu oro e peço. Amém. Bom dia, igreja. Muito bom de poder estar juntos mais uma vez. Para a gente começar, então, esse momento de avisos, queria estar conhecendo aquelas pessoas que talvez estejam nos visitando aqui pela primeira vez. Então, se você nos visita pela primeira vez, eu vou pedir para você se colocar em pé só um instante, não é para te constranger, é para a gente poder te entregar um presentinho. Se for o seu caso, por favor, se coloque em pé. Temos alguém? Então, todos da casa, que bom estarmos juntos aqui, louvando a Deus. Queridos, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre as atividades da igreja, coisas bem corriqueiras. Então, teremos reunião de mulheres à tarde essa semana, orando com os salmos, vai ser o tema que vai estar sendo trabalhado, que tem sido trabalhado, na verdade. Quarta-feira, às 19h30, reunião de oração, um tempo muito bom da gente poder estar se reunindo, se dividindo em grupos, colocando as nossas necessidades diante de Deus. Se talvez você tem começado a frequentar a igreja agora, quero te sugerir a participar com a gente desse tempo, que é um culto um pouco mais informal, um pouquinho menor. Você tem a chance de estreitar laços com várias pessoas. É um tempo muito especial, venha estar com a gente aqui, que é muito legal, muito gostoso. Agora
algo bem grande aí do que tem a ver com a nossa vida da igreja, que é a gente tem colocado, então, para você se preparar, salvar a data, guardar a data do dia 30 de junho até os dias 2 de julho, que vai ser quando vai estar acontecendo a nossa conferência missionária, a 24ª conferência missionária aqui da igreja. A gente vai estar juntos como igreja na sexta, no sábado, no domingo, podendo celebrar a Deus, podendo ouvir um pouquinho mais do que Deus tem para nos dizer, no que diz respeito a missões. O preletor se chama Márcio Garcia, ele é o presidente, o diretor de uma missão que se chama MEAP, que é Missão de Evangelismo e Apoio aos Pescadores. Eles trabalham então com pescadores, hoje começam a trabalhar com ribeirinhos também, o trabalho deles é muito legal. No ano de 2019 a gente esteve com os jovens em uma viagem missionária, numa base deles, na divisa de São Paulo com o Paraná. Foi um tempo muito especial para a juventude. E acho que aquilo que o Márcio tem para trazer para a gente, então, é mensagem de Deus para as nossas vidas. Então, reserve. Dia 30 de junho a 2 de julho vai ser quando a gente vai estar tendo a nossa conferência missionária, tá bom? Tempo de adoração a Deus e no final a gente encerra orando e despedindo as crianças também para a escola dominical. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Deus. Te louvamos porque o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós, Pai. E a gente sabe que isso é graça do Senhor, Pai. Não são os nossos méritos que conquistam isso, mas é o seu cuidado, o seu amor por cada um de nós, Deus. Muito obrigado. A gente pede que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, que o Senhor nos dê diligência, responsabilidade na aplicação dos nossos recursos pessoais, dos nossos recursos como igreja também, Pai. Para que nisso também o seu nome seja honrado, o Senhor seja prioridade, Deus, em tudo aquilo que a gente faz nas nossas vidas. Quero pedir, Pai, por aqueles que têm lutado com o sustento de cada dia, Pai, que o Senhor possa estar provendo, que o Senhor possa estar abrindo portas, Pai, para que as pessoas possam estar trazendo, Deus, uma vida digna às suas casas. Senhor, a gente te agradece e a gente se alegra também com o privilégio que as crianças têm de poder ouvir da Tua Palavra. Usa esse tempo, Deus, para que eles possam conhecer mais Jesus, para que eles possam crescer Te amando, Deus, para que eles possam crescer em entregar a vida deles a Ti, Deus. Usa esse tempo para que a Palavra de Jesus possa ser semeada no coração deles. E a gente pede também, Deus, pelo momento agora da pregação da Tua Palavra, que o Senhor use a vida do Marcelo para que ele possa estar sendo porta-voz das verdades que o Senhor tem para a gente essa manhã, Deus. A gente pede isso em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem ir então para a escola dominical. Enquanto isso, o Marcelo chegando aqui para trazer a palavra para a gente.
Bom dia, amada igreja, graça e paz, seja com cada um de vocês nessa manhã, bom estarmos juntos aqui. Ouvindo um pouco o Rubens, né, quando estava dirigindo o louvor aqui, ele falando sobre as coisas que ele estava meditando essa semana, e uma das coisas que ele falou foi sobre gratidão, né, por essa revelação de Jesus e por todo esse processo até de transformação e perdão dos pecados. Eu estava lembrando também que nessa semana, uma das palavras que estava muito forte no meu coração é aquela ideia de que em tudo dai graças. E o quanto é para nós um desafio em tudo dar graças, entendendo que quando a nossa vida está debaixo da direção e da vontade de Deus, é a vontade dEle para as nossas vidas, quando nós estamos caminhando em obediência à sua vontade. Mas, muitas vezes, caminhar debaixo da sua vontade não significa que vai ser agradável àquilo que a gente tem como expectativa, porque passamos por lutas, passamos por dificuldades, mas a palavra sempre nos exorta sobre essa ideia de, em tudo, darmos graça e em tudo sermos gratos. E aí, pesquisando algumas coisas sobre essa ideia de gratidão, eu encontrei uma pesquisa, que é uma pesquisa de 2 anos atrás, da Universidade de Harvard, e ela vai dizer, ou ela tem como tema, a ideia de que agradecer pode te deixar mais feliz. E aí essa pesquisa, ela trabalhou praticamente com um grupo de pessoas e os pesquisadores dividiram essas pessoas em 3 grupos. E o primeiro grupo, ele ia fazer e escrever coisas pelas quais eles eram gratos e que aconteceram durante a semana. Então, o papel deles era, literalmente, escrever, anotar, relembrar, colocar no papel e sempre trazer à memória aquilo pelo qual eles eram gratos e aconteceram durante a semana. O segundo grupo iria escrever sobre as suas irritações diárias e as coisas que desagradavam a eles. Então, o objetivo deles era focar naquilo que desagradava a eles, aquilo que irritava a eles diariamente. E o terceiro grupo, eles iriam escrever sobre coisas, eventos que os afetaram, e não necessariamente enfatizando se eram positivos ou negativos. Eles iam única e exclusivamente registrar eventos que aconteceram na sua vida. E aí esses pesquisadores perceberam que após 10 semanas, aqueles que escreveram sobre gratidão, eles estavam muito mais otimistas e se sentiam melhor com as suas vidas. E também, para surpresa deles, eles perceberam que essas pessoas espontaneamente se exercitavam mais e tinham menos consultas médicas do que aqueles que se concentraram nas fontes de agravamento. Então, em linhas gerais, essa pesquisa ela mostrava que as pessoas que focavam em buscar motivos de gratidão e entendiam que precisavam ser gratos pelas coisas, elas passaram, então, a ter uma vida melhor. E eles iriam dizer, inclusive, de que essas pessoas dormiam melhor, com mais frequência, um sono muito mais profundo, um sono mais regular. Essas pessoas, elas tinham muito mais disposição no seu dia. Enfim, elas perceberam de que era o fator de agradecer e de lembrar e trazer à memória motivos de gratidão, o que estava causando essa mudança ou essa percepção de que elas não precisavam de ir ao médico ou tinham a iniciativa de fazer coisas boas para a sua vida sem necessariamente alguém pedir. E eles perceberam que uma das coisas que fazia diferença era essa ideia da prática, de exercitar a gratidão. Então, eles colocaram, por exemplo, como algum dos objetivos, anotar, escrever notas de agradecimento. Então, para as pessoas que foram boas para elas, eles escreverem, então, motivos de gratidão e agradecerem aquelas pessoas numa ligação ou por e-mail. Também, eles mantinham um diário de gratidão, a partir de coisas que aconteciam, eles registravam esses motivos. Outra coisa era contar as bênçãos que eles receberam, contavam isso para outras pessoas, encorajavam outras pessoas também a tornarem a sua vida uma vida de mais gratidão, e também oravam com frequência e meditavam sobre estas coisas. E esse oravam e meditavam não necessariamente no sentido cristão, de que todo mundo era crente, não era nem essa a ideia, mas uma prática de oração e uma prática de meditação
também os ajudava em relação a isso. E aí, pensando então dentro de tudo isso, o que eu vi durante essa semana e pesquisei, eu percebi também que essa seria a ideia do texto, inclusive, que nós vamos ler hoje. E eu queria que você abrisse comigo então lá em Lucas, no capítulo 17. Lucas capítulo 17, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 19. Lucas 17, 11 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. E ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá. A sua fé salvou você. Vamos orar mais uma vez? Senhor, esta é a tua palavra e eu oro para que, nesta manhã, diante da exposição dela, que o teu Espírito Santo possa conduzir esse tempo, ó Deus, e usar a minha vida conforme apraz ao teu coração, ó Pai, para ministrar a tua palavra e também para trazer valores e princípios do teu reino para cada um de nós. Oro pela minha vida e pela vida de cada um dos meus irmãos, para que os nossos ouvidos estejam atentos, ó Deus, e que o nosso coração se aplique em conhecer ao Senhor. E se aplique também em praticar as coisas que aprendemos do Senhor. Deus, eu oro para que diante de tudo aquilo que virmos, diante de tudo aquilo que ouvirmos, que isso possa gerar, primeiramente, a consciência de vivermos uma vida de gratidão, mas também que possamos perceber e buscar sempre qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para cada um de nós. Oramos, ó Deus, que o Senhor nos direcione nesse tempo e que, ao ouvir a tua palavra, o nosso coração possa se alegrar por tudo aquilo que o Senhor já tem feito por nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quando nós lemos esse texto, nós não vemos necessariamente o lugar exato, né, onde esse milagre aconteceu, e até isso não tem tanta importância. Mas o que nós vamos perceber é que esses 10 leprosos, eles tinham praticamente uma nacionalidade mista. Não eram todos samaritanos, mas acredita-se que a grande parte, os outros 9, eram judeus. Porque esse caminho que ligava então a Galileia, passando por Samaria para chegar a Jerusalém, era um caminho e esse caminho praticamente que Jesus estava fazendo, era um caminho onde as pessoas não passavam com certa frequência, né, por passar pela Samaria, mas também era um vilarejo que provavelmente, por existir leprosos, eram as cidades que se acreditava que no Antigo Testamento, então, eram as cidades de refúgio, onde aqueles que cometiam crimes, que antes de ser julgados, eles poderiam então correr até lá, para que eles pudessem ter um direito de defesa, que os leprosos, então, para que não ficassem na cidade, eles iam e se retiravam da cidade e permaneciam lá. Nós vamos ver, então, de que essa cidade, ou esse vilarejo, era provavelmente uma dessas cidades, onde os leprosos se refugiavam. Mas, durante o caminho que Jesus estava fazendo e se dirigindo já a Jerusalém, e era praticamente, a saída a Jerusalém já era com a certeza de que ele estava indo para morrer, né? Não era mais uma visita para ver como é que estava na cidade, e depois ele iria viajar por outros lugares. Não, era praticamente a sua última viagem antes da sua morte
de crucificação e a sua ressurreição. E aí nós vamos ver que, literalmente, naquele momento ali, esses 10 estavam unidos naquele lugar, todos juntos com a sua miséria. E Spurgeon, que é um pregador, e num dos seus comentários sobre esse texto, ele vai dizer literalmente que a desgraça faz de estranhos amigos íntimos. Nós estamos falando de 2 povos que não se davam, que eram inimigos, mas que diante da miséria que viviam, diante da desgraça que viviam, eles estavam ali unidos. Eles estavam ali clamando para todos aqueles que passavam pelo caminho, por alguma ação de misericórdia para com eles. Uma esmola, algo para comer. E eles então vão fazer a mesma coisa, mas já conhecendo a fama de Jesus. E é interessante pensar, de que essa ideia de, literalmente, essas pessoas vivendo longe das suas famílias, porque eles não podiam estar no convívio das suas famílias mais, vivendo praticamente de esmolas, vivendo uma vida que não era digna, eles estão ali todos unidos na sua miséria. Quando nós olhamos nos nossos dias, e eu não sei se você constantemente percebe no noticiário, algumas coisas que acontecem, por exemplo, na Cracolândia. E aí a gente sempre se pergunta como que a pessoa pode chegar a esse nível, de degradação, mas quando vemos essa fala de Spurgeon, de que a desgraça, ela literalmente faz de pessoas estranhas, ela faz com que essas pessoas se tornem amigos íntimos, você vê que eles lá estão unidos em torno da sua miséria, mas eles se tornam amigos. E eles estão vivendo na sua miséria, mas estão todos juntos. E esses 10 estavam vivendo desta mesma forma. E nesta manhã, dentro desse texto, nós vamos falar sobre a seguinte ideia: onde estão os outros para glorificar a Deus? E essa pergunta que Jesus faz, ela na realidade aponta para nós 2 sentidos. A primeira delas, ela envolve essa ideia justamente de gratidão. Ela envolve o sentido de que dos 10 apenas um voltou, e Jesus, eu acredito, ele tinha a expectativa de que esses 10, eles pudessem então entender o que aconteceu com eles. Então há essa expectativa de uma gratidão e de um glorificar a Deus. Mas no segundo nível, há a ideia também de aqueles que conhecem a Jesus. Onde estão estes para glorificar a Deus? Porque uma das coisas que nós vamos ver dentro do nosso papel como filhos de Deus é também glorificá-lo através da nossa vida. Então nós podemos olhar para esse texto e nós vamos pensar sobre essas 2 formas, mas nós vamos perceber que esse texto ele vai justamente apontar sempre para quem? Não para os leprosos, não para aquele que recebeu, mas vai apontar para Jesus. E nós então vamos também olhar para Jesus, sobre 3 aspectos. E o primeiro aspecto é a ideia de Jesus, aquele a quem devemos clamar. E vamos ver no texto então, de que quando eles sabem e percebem que Jesus está passando, eles vão gritar a uma só voz e praticamente com todas as suas forças, dizendo: Jesus, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. O clamor que surge nos nossos sofrimentos. Nós precisamos entender que o clamor que surge em meio aos nossos sofrimentos, ele deve ser direcionado única e exclusivamente àquele que pode cuidar e acabar com o nosso sofrimento. Ele não deve ser direcionado a nenhum outro que não seja aquele que é a razão pela qual nós estamos inclusive aqui hoje, que é aquele que pode ouvir a nossa voz e atender ao clamor do nosso coração. Os leprosos, eles não se aproximaram de Jesus. Até nem era permitido a eles que se aproximassem das outras pessoas. Por isso eles sempre ficavam à margem. Mas aquilo que eles tinham como único recurso para clamar por misericórdia, eles utilizaram, que foi erguer a sua voz. Eles não pedem naquele momento para ser purificados. Eles não estão dizendo necessariamente para que diante de Jesus, Jesus nos cura. Eles não pedem inclusive isso. O que eles pedem é a compaixão dele. Jesus, tenha compaixão de mim.
E diante dessa busca que eles tinham, pela compaixão, eles não estavam necessariamente esperando a cura, por mais que poderia ser o anseio do coração deles. Mas eles estavam esperando alguma manifestação de graça e de misericórdia da parte de Deus para com eles. E aí nós vamos ver de que eles entendiam pela fama de Jesus, que eles podiam clamar a Ele. E muitas vezes na nossa caminhada nós ouvimos falar sobre esse Jesus, que nós podemos clamar a Ele, que se nós temos alguma dor no nosso coração, nós podemos buscar a Ele, clamar a Ele, buscando esse socorro. Mas muitas vezes nós se restringimos somente a isso. Conhecemos a sua fama, conhecemos o seu poder através do testemunho de outras pessoas. Mas a única coisa que buscamos da parte dele é a única e exclusivo socorro para as nossas vidas, mas não necessariamente uma vida de relacionamento com ele, mas apenas o socorro. Muitas vezes também, por causa da situação em que nós estamos vivendo, e esses leprosos, eles estavam vivendo essa situação, por causa da sua lepra, eles não podiam se aproximar de Jesus. Nós também muitas vezes não nos aproximamos de Jesus por causa do nosso pecado, porque nos achamos tão impuros e indignos, que nós não nos aproximamos dele. E o fato de não nos aproximar dele, achando que porque estamos numa situação de pecado, nós não podemos nem chegar perto dele, cria uma imagem deturpada nas nossas vidas, e que nós precisamos primeiro nos purificar, para que então possamos nos achegar a ele. Não, é ele quem nos purifica. Por isso nós podemos chegar diante dele como estamos, por isso podemos chegar diante dele com as nossas lepras, podemos chegar com os nossos pecados, clamar por misericórdia, porque ele é quem pode nos purificar dos nossos pecados. Ele não exige de nós, para que nos aproximemos dele, que nós estejamos totalmente limpos, mas é ele quem nos limpa pelo seu sangue. E por isso devemos sempre lembrar que mesmo que estejamos em pecado, nós podemos nos aproximar dele. Nós podemos clamar por socorro diante dele, porque ele é aquele que pode cuidar de cada um de nós. Em segundo lugar, nós vamos ver dentro dessa ideia de que nós podemos então clamar a ele, é que o grandioso poder de Jesus é que pode nos ajudar em nosso sofrimento. Ao vê-los, Jesus disse literalmente: vão e apresente-se ao sacerdote. Agora perceba de que este milagre que está acontecendo aqui é totalmente diferente, por exemplo, de um outro leproso que você vai ver lá em Lucas no capítulo 5, a partir do versículo 12, em que Jesus vai tocar ele e vai falar para ele que ele estava curado, que então ele deveria se apresentar ao sacerdote. Neste caso, Jesus não toca nenhum dos 10. Mas não só isso, ele nem vai falar sejam purificados, sejam curados, nada dessa ideia. Ele simplesmente diz para que eles fossem e se mostrassem ao sacerdote. Isso era o que era requerido pela lei. E além disso, uma vez que os sacerdotes declarassem que aquelas pessoas estavam curadas, então eles seriam restaurados de novo ao relacionamento com a sua família, ao relacionamento com a sociedade. Quem fazia essa declaração formal eram os sacerdotes. Mas, por que Jesus, naquele evento, Jesus vai, toca o leproso, mesmo sendo algo que poderia causar uma certa repulsa diante dos outros que estavam vendo essa cena, porque tocar num leproso, então, automaticamente tornava a pessoa que tocou o leproso impura, e Jesus o faz, vai lá e toca, e traz para aquele homem a dignidade de novo, e diante desse fato, Jesus simplesmente ele diz: vá e se apresente aos sacerdotes. O que nós vamos ver aqui nesse momento é que Jesus usa de formas diferentes para responder os nossos clamores. Ele não está preso a uma forma de agir. Ele não tem necessariamente que sempre utilizar uma receita de bolo, e para nós, eu vejo, por exemplo, minha esposa, vejo minha sogra lá, quando elas vão cozinhar, sempre seguindo muitas vezes, ou aquilo que elas já sabem que tem que ser daquela forma. Não é uma receita de bolo aqui. Ele faz como quer.
Ele faz da forma que Ele quer, mas sempre com um objetivo, que é a ideia de que o Pai seja glorificado, mas para responder os nossos clamores. E muitas vezes nós não agimos ou nós nos preocupamos com a forma, porque a gente pensa assim, puxa, mas é só isso, ou tem que fazer isso? Por que Jesus não simplesmente me cura de uma vez? É a pergunta que muitas vezes nós fazemos. Né? Se você for lembrar de Naamã, também um leproso, diante de Eliseu ele vai falar assim, puxa, mas tanta coisa que eu poderia fazer, e você vai me pedir para eu vir aqui nessas águas ainda sujas? Né? Eu poderia ter, literalmente, tomar banho lá no rio da minha região, lá, que lá está muito mais limpo. Ou simplesmente não poderia ser um mergulho só e a coisa funcionaria? Jesus, ele não usa necessariamente da nossa expectativa para responder. Mas o que nós vemos é que ele responde. Independente da forma como ele usou, mas ele responde. Às vezes nós é que complicamos tudo, ou nós que criamos uma expectativa tão grande, que nós, diante daquilo que nos é apresentado, nós ficamos assim, mas só isso? Ou às vezes nós vamos dizer, tudo isso? Mas o que é requerido de nós aqui? Obediência ao que Ele nos pediu. Obediência ao que Ele nos fala. Ele simplesmente vai dizer para eles o quê? Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Ele não fala mais nada. Ele não diz assim, vão e apresentem aos sacerdotes, para que então? Não. Ele só dá uma ordem. Mas para aquele outro leproso, como eu falei de Lucas 5, ele já vai ir lá, já vai tocar, já vai falar com ele, já vai interagir com ele. O que nós podemos ver é que ele responde, mas ele responde conforme apraz a ele, e ele faz conforme lhe apraz. Nós vamos ver também um outro aspecto sobre Jesus, e que nós, olhando para ele, Jesus é aquele a quem nós devemos obedecer e ser gratos. A obediência a Jesus nos cura no caminho. E o quão fantástico isso é. Porque, literalmente, o texto vai dizer que, diante do que Jesus fala para eles, olha, vão e se apresentem aos sacerdotes. E vai dizer que aconteceu que, indo eles, foram purificados. Eu fico imaginando esses homens, enquanto eles estavam caminhando, né, eles todas com aquelas manchas na sua pele, com a insensibilidade, não conseguiam nem sentir, e de repente eles andando pelo caminho, e eles começam a olhar a sua pele, começam a olhar uns aos outros, e aquelas manchas começam a sumir. E de repente um olha para o outro e vê assim, mas não há mais nada, nenhuma mancha, estamos curados. Antes mesmo deles chegarem para se apresentar ao sacerdote. Jesus não vai utilizar de nenhum ritual, mas simplesmente ele dá uma ordem. Aí nós vamos perceber de que, através do que acontece aqui, a obediência é o caminho para a cura. A obediência é o caminho para a cura da alma. A obediência é o caminho para a cura que nós tanto procuramos em Jesus. Esses homens, eles tinham várias coisas em comum. Por exemplo, todos eles estavam afetados por esta mesma enfermidade, todos estavam decididos a fazer algo a respeito, todos tinham ouvido falar de Jesus e criam que ele poderia curá-los, ou pelo menos teria piedade deles. Todos eles apelam a Jesus a uma só voz, reconhecendo-o como mestre ou rabino. Todos eles, em obediência ao que Jesus pede, seguem então rumo aos sacerdotes. Todos eles são curados. Vemos que todas essas características vão ser comuns a eles. Mas aqui termina a semelhança entre eles. Por quê? Porque diante do que acontece, apenas um vai voltar. Então todas as outras coisas são semelhantes. E muitas vezes nós vivemos como igreja, de forma coletiva, coisas comuns a nós. Mas nós vamos ter aqueles que são gratos no seu coração, pelo que Jesus faz na nossa vida.
Tem outros que vão simplesmente olhar e vão se preocupar e focar muito mais no que receberam do que necessariamente naquele que deu aquilo que eles precisavam. Todos esses se contentaram com aquilo que aconteceu. Mas um deles, diante do que aconteceu, reconhece que era necessário voltar. Então, a obediência a Jesus, ela nos cura no caminho. Mas também vamos ver de que a profunda gratidão a Deus glorifica a Ele e nos traz salvação. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E então Jesus lhe disse diante dele se prostrar: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Enquanto todos eles então caminhavam, estavam sendo curados e percebem que, olha, está mudando, olha, estamos sendo curados. Apenas um, literalmente, diante do que estava acontecendo, deu meia volta para agradecer e reconhecer a Jesus. Pelo texto, nós podemos imaginar, o texto vai nos apontar, pelo menos para essa ideia, de que eles não tinham chegado no seu destino. Eles ainda não tinham se apresentado ao sacerdote. A ideia é, inclusive, de que eles estavam nem na metade do caminho, porque a jornada ali da onde se cria que esse caminho que Jesus estava passando era de aproximadamente 120 quilômetros. Vamos imaginar que Jesus estava ali na fronteira, então, entre a Galiléia e a Samaria, isso daria perto ainda de uns 80 quilômetros. Então, nessa jornada de 80 quilômetros, eles não fariam necessariamente em poucas horas. Era uma jornada longa para aquele tempo. A ideia que o texto nos mostra, então, é que eles estavam caminhando, e na medida em que eles caminhavam, eles foram curados. Provavelmente não chegaram nem na metade do caminho. Mas, o que vai acontecer? Nada impedia que esses homens vissem o sacerdote mais tarde, no outro dia, que pudessem voltar e pudessem glorificar a Jesus, pudessem dar glórias a Deus, pudessem voltar e agradecer pelo que ele fez. Mas não, eles estavam unicamente obstinados, somente pela sua cura. Era a obstinação deles. Então eles não olharam para trás, eles não se preocuparam em: olha, estamos curados, vamos voltar, vamos agradecer e depois nós podemos voltar para o seio da nossa família, podemos voltar, ao nosso convívio com os nossos amigos. Não, a preocupação deles era única e exclusivamente voltar à sua velha vida. Curados da sua enfermidade física, mas voltando à sua velha vida. Mas um deles não pensou dessa forma. 9 homens literalmente se concentraram apenas com a cura física e se contentaram com isso e seguiram o seu caminho. Apenas um volta para agradecer e, ao voltar, ele vai receber a maior e a principal de todas as curas: a cura da sua alma, a cura espiritual. Spurgeon também, no seu comentário, ele vai dizer que existem mais pessoas que recebem benefícios do que pessoas que agradecem por eles. O número dos que suplicam a Deus é bem maior do que o número dos que o louvam. Há muita gente suplicando o favor de Deus. E há muita gente recebendo o favor de Deus. Mas são muito poucos aqueles que realmente têm um coração grato. São muito poucos aqueles que lembram de agradecê-lo por tudo aquilo que ele fez. Quando eu lembro Lamentações e Jeremias, diante do quadro que eles estão vivendo, que é um quadro em que eles estão cativos numa terra estranha, e ele está lá não por escolha própria, mas foi levado juntamente com aqueles que estavam praticando uma vida de pecado, ele vai também para o cativeiro, e ele vai dizer que todos os dias ele quer trazer à memória algo que pode dar esperança a ele. E aí ele vai lembrar das misericórdias do Senhor. O fato de que quando ele acorda todas as manhãs, isso é bondade e graça de Deus, e então isso traz inclusive esperança ao coração dele. E ele vai poder então ser grato a Deus por mais um dia.
mesmo num lugar onde ele não queria estar, mesmo num lugar que não era a sua própria terra, mesmo num lugar de cativeiro, mas entendendo de que ele servia ao Senhor dos senhores. E por isso ele poderia ser grato, porque Deus era aquele que cuidava deles, mesmo eles estando longe. E aqui é interessante que quando Jesus fala, a sua fé salvou você, diante de todo o texto que apresenta aqui, a expressão no grego que se coloca aqui, é literalmente a ideia de que a sua fé te trouxe uma cura completa. Essa é a expressão que está sendo utilizada aqui. Todos aqueles outros 9 receberam uma cura, mas foi apenas a cura física. Não tiveram uma mudança de vida. Este homem que voltou, ele recebeu a cura completa. Por isso, quando nós entendemos que a gratidão glorifica a Deus e traz para nós essa cura completa, isso deveria gerar no nosso coração. Não só essa busca por observar todas as coisas que o Senhor faz por cada um de nós, mas também diante daquilo que nós vamos descobrindo do que Ele faz, um coração grato diante dEle. Mas nós vamos ver também em terceiro, que Jesus é aquele a quem devemos imitar. Vimos então de que Jesus literalmente, nós vamos ver de que é aquele a quem nós devemos clamar, é aquele a quem devemos obedecer e ser gratos, mas também é aquele a quem devemos imitar. E imitar em viver uma vida de generosidade. Somos chamados a viver uma vida de generosidade, porque nós recebemos da parte dele generosidade, misericórdia, bondade, graça. Nós temos uma expressão que diz fazer o bem sem olhar a quem. Um ditado que nós temos. A diferença nossa em relação a esse ditado é que nós devemos fazer o bem sim, mas sempre para que Ele seja glorificado. Sempre para que o Senhor seja glorificado. Então, nós devemos fazer o bem quando somos direcionados por Ele. Nós devemos fazer o bem quando, diante das situações que nos são apresentadas, nós buscamos no nosso coração e na nossa mente e buscamos responder a seguinte pergunta: o que Jesus faria nessa situação? E então praticarmos generosidade diante daquela situação, pensando o que Ele faria se Ele estivesse ali. Fazer o bem sem olhar a quem, ele remete à ideia justamente de que nós praticamos generosidade, sem necessariamente esperar nada em troca. Mas nós fazemos porque Ele tem sido bom para conosco. E porque nós queremos ser seus imitadores. E Ele é aquele que faz o bem. Jesus agora estava a caminho de Jerusalém, consciente de que estava para entregar a sua vida. Às vezes a gente pensa, nós temos uma concepção, quando lemos alguns textos, de que, mas Jesus sendo Deus, está tudo certo para Ele, está sossegado, Ele sabe o que vai acontecer depois, vai lá, passar, mas Ele é Deus. Não, Ele está ali sofrendo como um homem, a ponto de que, numa angústia, Ele vai clamar ao Senhor: Senhor, se possível, diante da cruz, que eu não experimente a Tua ira sobre mim. Senhor, eu sei que a tarefa que o Senhor me deu é pesada, eu vou com ela até o fim. Mas se possível, passa de mim esse cálice, o cálice da Tua ira, que eu não prove o cálice da Tua ira. Nós vamos ver que Jesus estava angustiado por aquilo que Ele estava por experimentar. Mas Ele não desiste, Ele não desobedece e Ele não volta atrás. E então, Ele estava cada vez mais próximo daquele terrível dia. O coração dele e a mente dele também estavam num turbilhão de saber que estava se aproximando esse dia. Mas mesmo em meio a esse turbilhão, ele ainda é capaz de ouvir clamores pela sua bondade e misericórdia. Mesmo diante de situações difíceis que ele estava vivendo, ele é capaz de discernir vozes em meio à multidão, na qual ele ouve o clamor por misericórdia, e ele vai atender esse pedido. Jesus nos ensina que sempre é tempo de praticar a generosidade, porque a generosidade produz glórias a Deus.
Sempre é tempo de nós praticarmos generosidade. Mas também nós vamos ver, em segundo lugar, de que nós devemos viver uma vida para glorificar a Deus. Versículo 17 e 18 vai dizer assim: então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glórias a Deus? Somente esse estrangeiro, e o texto ainda vai dizer que era um samaritano, voltando para agradecer a um judeu por aquilo que ele obteve. Os 9 amigos do samaritano, eles foram declarados cerimonialmente puros pelo sacerdote. Mas nós vamos ver de que este que voltou, ele foi declarado salvo pelo Filho de Deus. E que privilégio para este homem. Não somente ser purificado. Os outros foram declarados puros pelo sacerdote e puderam voltar para sua família, para sua casa. Mas somente este teve o privilégio de ser declarado salvo, totalmente limpo, no seu exterior, no seu físico, mas no seu interior, pelo Filho de Deus. Mas a recusa dos 9, nós vamos perceber, ela fere a Jesus. Porque ele pergunta, não eram 10? Cadê os outros 9? Mas esse ferir a Jesus não é necessariamente pelo fato de que ele começa a perguntar, mas ninguém voltou para me agradecer? Não, percebam a humildade de Jesus. Em nenhum momento ele se coloca no centro do que está acontecendo. Ele vai dizer, nenhum dos outros 9 voltaram para dar glórias a Deus, somente a este. Ele não vai acrescentar no texto, nenhum voltou para dar glória a Deus e me agradecer também por tudo que eu fiz por eles? Não, porque o foco dele era glorificar a Deus. Ele vai dizer que entendeu que o papel dele era dar glórias a Deus, era glorificar ao Pai. Tanto que na sua oração sacerdotal ele vai dizer, Pai, eu te glorifiquei na terra, cumprindo tudo o que o Senhor me confiou a fazer. Porque ele entendia que esse era o seu objetivo. E nós precisamos aprender com Jesus e entender que o nosso objetivo de vida também é glorificar a Deus. A partir do que fazemos, a partir das nossas ações, com todo o nosso ser. Mateus 5,45 vai dizer, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Aqui certamente ele está falando do que nós chamamos da graça comum, ou da bênção comum. O sol nasce para todos, a chuva cai sobre justos e injustos, mas ele não está falando da gratidão comum. Nem todos voltam para agradecer, nem todos voltam para glorificar. E muitas vezes na nossa caminhada, diante dessa expressão de misericórdia, de viver para a glória de Deus, não vamos ser reconhecidos. Muitos não vão nos agradecer por muitas das ações que nós fazemos muitas vezes. Mas nós não fazemos, ou não somos chamados a fazer boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas, para que a glória fosse nossa, para que nós recebêssemos o louvor. Nós podemos aprender com Jesus, de que a nossa vida é para glorificar a Ele. Jesus, tendo recebido a oferta de um coração grato e de lábios agradecidos, despede o samaritano com palavras tão familiares a tantas outras pessoas, ao qual Jesus também estendeu misericórdia. Vá, volte agora a viver a sua vida, mas volte com a certeza de que você está totalmente limpo, de que você foi perdoado, os seus pecados estão perdoados. Agora você pode viver uma vida de relacionamento com Deus. Este homem experimentou a oportunidade de voltar. Ele foi totalmente limpo. Então, o que nós podemos aprender com Jesus diante desse texto? Primeiro, Jesus, aquele a quem nós devemos clamar. O clamor que surge nos nossos sofrimentos e o grandioso poder de Jesus para ajudar em nosso sofrimento. Aprendemos também com Jesus de que é a Ele a quem devemos obedecer e ser gratos. A obediência de Jesus, a Jesus nos cura no caminho.
E a profunda gratidão glorifica a Deus e nos traz salvação, porque nós nos aproximamos dele com corações gratos por tudo que ele faz. E em terceiro, Jesus é aquele a quem nós devemos imitar, viver uma vida de generosidade e viver uma vida para glorificar a Deus. Esse é o nosso chamado como filhos de Deus. Então, se você tem, nesta manhã, muitas vezes esse sentimento ou esse problema de achar que você não pode se aproximar de Jesus porque você está impuro, porque você está em pecado, você pode clamar pela sua misericórdia, porque Ele ouve o seu clamor. Você sabe que nele você pode confiar, porque Ele é suficientemente poderoso para nos ajudar em nosso sofrimento, para nos ajudar na nossa luta contra o pecado. Mas também precisamos lembrar de que nós somos chamados a viver uma vida de obediência. E a obediência muitas vezes vai ser diante de coisas que não são da forma como nós gostaríamos. Não é o chamado que nós gostaríamos. Não é da forma que a gente achava melhor. Não é da maneira que muitas vezes nós olhamos o nosso irmão e o irmão compartilha, olha, o Senhor fez isso, isso, isso com a minha vida, e nós falamos assim, poxa, eu queria tanto que fosse igual a ele. Não, vai ser diferente muitas vezes. Mas o mais importante não é a forma, mas é quem te pediu para fazer. Quem está estendendo misericórdia a você. E é o nosso Senhor. E vamos ver também de que precisamos viver uma vida para a glória de Deus. Não é para a nossa própria glória, não é o nosso próprio reconhecimento, não é para buscarmos os primeiros lugares, mas é para que Ele seja glorificado a partir da nossa vida. Então que sejamos aqueles que clamemos a Ele, que obedeçamos a Ele, sejamos gratos e imitemos a Ele com todo o nosso ser. Vamos orar. Senhor, nesta manhã, diante desta palavra, eu oro para que possamos sempre lembrar de que podemos nos achegar e clamar ao Senhor, conforme o nosso coração e a nossa vida está. Obrigado porque podemos nos achegar a Ti, mesmo com os nossos pecados, para clamar por perdão e misericórdia. E diante do nosso genuíno arrependimento, podemos ter uma conversão de vida e continuar nos relacionando com o Senhor. Ter livre acesso ao trono da graça. Mas eu oro para que nesta manhã também, não só tenhamos a consciência de que o Senhor é quem nos purifica, não são as nossas ações, não são as nossas boas obras, mas é o Senhor quem nos purifica. Por isso o chamado para todos é buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar o Senhor enquanto o Senhor está perto. Que possamos viver isso em todos os nossos dias. Mas também somos chamados a viver uma vida de obediência. E muitas vezes essa obediência vai requerer de nós ações, atitudes, mudanças na nossa vida, que aos nossos olhos não são as melhores formas ou da forma como nós gostaríamos. Senhor, mas que possamos confiar em Ti e caminhar em obediência à Sua vontade. Deus, eu imagino que pode ter até passado no coração de muitos desses 10 leprosos um questionamento como que, ele não vai fazer mais nada além disso. Mas mesmo assim eles caminharam em obediência. E neste caminhar eles experimentaram a Tua cura completa, Senhor. Deus, eu oro para que diante da obediência das nossas vidas, possamos ser curados, ó Deus, na nossa alma, possamos ser curados no nosso coração, mas sempre em obediência ao que o Senhor requer de nós. Que não simplesmente olhemos para a vida do nosso irmão ou para a forma como o Senhor agiu no passado, que sejam sim memoriais e incentivos para a nossa vida, mas que possamos ter no nosso coração de que o Senhor age como quer, da forma que o Senhor quiser. E muitas vezes isso vai ser além ou diferente do que nós planejávamos, mas que sempre respondamos em obediência ao que o Senhor nos pede. E que sejamos seus imitadores, com um coração grato a Deus por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, mas que vivamos uma vida de generosidade, que estejamos atentos mesmo diante das nossas dificuldades, que estejamos atentos ao clamor daqueles que precisam da Tua compaixão
e que sejamos usados para manifestar a tua compaixão àqueles que precisam. E que a nossa vida glorifique ao Senhor, seja para buscar glórias a ti e não somente a nós, e não para nós. Que não esperemos nada além de glórias ao Senhor. Deus, eu oro para que nesta manhã possamos, ó Deus, corrigir a nossa visão se assim for necessário. Para que diante dos desafios que surgirem a partir de agora, a nossa resposta seja de acordo com aquilo que glorifica o teu nome, em obediência a ti. Deus, que isso e que aprendemos, que a tua palavra, ela possa encontrar morada no nosso coração e possa encontrar nas nossas vidas prática para que o teu nome seja exaltado. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus possa ter falado ao seu coração e que possamos colocar em prática aquilo que ouvimos dele hoje, em nome de Jesus. Um bom domingo a todos e até a noite para aqueles que estarão aqui à noite.